Olá pessoal, vamos continuar com a correção das questões referente ao capítulo 4, que é o estudo das soluções. Agora a gente vai resolver as questões envolvendo concentração em mol por litro, que é um outro tipo de concentração, que é muito usado no estudo da química e no laboratório de pesquisa. E as questões estão na página 84. E as questões são as 21 a 26. Questões 21 a 26. Ok? Vamos lá. Questão 21. Considerando duas latas de refrigerantes do mesmo refrigerante, de uma versão diet e outra versão comum, ambas contêm o mesmo volume, que é de 300 ml. Certo? Ambas contêm o mesmo volume, que é de 300 ml. Aqui, ó, 300 ml. E tem a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambos, exceto por uma diferença. A versão comum contém uma certa quantidade de açúcar, enquanto a versão diet não contém açúcar. Ou, se contém, é apenas uma massa desprezível de um adoçante artificial. Pesando-se duas latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. Pronto. Foram pesadas as duas latas de refrigerante. A primeira lata de refrigerante pesou 331,2 gramas e a lata de refrigerante diet pesou 316,2 gramas, certo? Por esses dados, pode-se concluir que a concentração em gramas por litro, veja bem, concentração em gramas por litro. Então já percebe que isso aqui é concentração comum. Toda vez que eu me referir à concentração em gramas por litro, estou me referindo à concentração comum de açúcar no refrigerante é de aproximadamente, aí ele colocou aqui os itens. Então, como é que a gente faz para resolver essa questão? A primeira coisa que eu tenho que fazer, que observar, é que eu tenho um refrigerante com açúcar e o outro refrigerante sem açúcar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma diferença, eu tenho que fazer uma subtração. Então, para saber qual é a massa de açúcar que eu tenho na solução, eu pego a massa do refrigerante, certo? E subtraio pela massa do outro refrigerante. A diferença entre as duas massas vai ser a massa de açúcar que eu tenho na solução, que eu tenho lá no refrigerante. Então eu pego 331,2 gramas e subtraio por 316,2 gramas, eu obtenho o valor 15. Esse 15 aqui é a massa real, é a massa de refrigerante que eu tenho na solução, certo? Então, eu sigo para o cálculo. Então, sendo que 15 gramas de açúcar. Em 15 gramas de açúcar, eu vou ter 0,3 litros de refrigerante. É mais ou menos assim o raciocínio. Eu tenho uma latinha de 300 ml de solução, certo? Que corresponde à mesma coisa que 0,3 litros. Para vocês entenderem que 300 e 0,3 litros é a mesma coisa. Basta eu dividir esse valor aqui por 1000, certo? Por 1000. Por 1000. Por 1000. Divide por 1000. Tudo bem? Aí eu encontro o valor 0,3 litros. Então eu vou encontrar o valor de x. Então x vai responder a 1 litro. É 1 litro que é a concentração em gramas por litro. Então eu posso dizer que x vai ser igual a 1 vezes 15 dividido por 0,3. X vai ser igual a 50 gramas de açúcar por litro de refrigerante. Até aí tudo bem. Mas existe uma forma mais simples de responder. É só você aplicar nesta forma. Então eu posso dizer que concentração é a massa do soluto pelo volume da solução. Então, se ele quer a concentração, certo, de açúcar neste refrigerante, eu pego e divido 15 por 0,3. Lembrando que 15 é a diferença entre os dois refrigerantes, entre as duas latinhas, e 0,3 é o volume de cada latinha, que é quanto? 300 ml. Então, eu obtive o valor de 50 gramas por litro. Bem, vamos seguir em frente. O ácido tartárico, C4H6O6, que é um conservante usado em alguns refrigerantes, pode ser obtido a partir da uva durante o processo de fabricação do vinho.
Se a concentração em quantidade de matéria de ácido tartárico no refrigerante é 0,175 mol por litro, qual é a massa de ácido utilizado na fabricação de 100 mil litros de refrigerante? Para vocês entenderem o que ele quer dizer, o que ele quer nessa questão, é basicamente isso. Ele sabe que a concentração de ácido na solução é de 0,175 mol por litro. Então ele quer preparar uma solução cujo volume é de quanto? 100 mil litros de refrigerante. Então ele quer saber quanto de massa de ácido deve ser adicionado em 100 mil litros de refrigerante para obter essa concentração que ele deseja, que é 0,175 mol por litro. Tudo bem? Então vamos lá. Então, pela regra de 3, eu vou dizer para vocês que 1 litro de refrigerante corresponde a 0,175 mol. Basicamente, onde é que eu tirei isso aqui, meu povo? Eu tirei isso aqui da concentração. 0,175 mol corresponde a 1 litro, que é a concentração da solução. Aqui, ó, a concentração. Certo? Então, 1000 litros de refrigerante vai corresponder a quanto? A X. Então, eu posso dizer que 1.000 litros não, 100 mil litros, desculpa. Então, 100 mil litros vezes 0,175 dividido por 1 vai ser igual a 17.500 mol de ácido, certo? Só que ele quer a quantidade em gramas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, para continuar o meu cálculo, é descobrir a massa molecular do ácido tartárico. Eu sei que a fórmula do ácido tartárico é C4H6O6. Então, eu pego e faço aquele cálculo da massa molar, que você já conhece quando a gente estava trabalhando estequiometria. Basta multiplicar 4 vezes a massa do carbono, 6 vezes a massa do hidrogênio e 6 vezes a massa do oxigênio. Certo? Então, eu posso dizer que a massa molar do ácido tartárico, que é o C4H6O6, é igual a quanto? 150. 150 gramas por mol. Então, se é 150 gramas por mol, eu posso dizer para vocês que 1 mol de ácido corresponde a 150 gramas. Então, 17.500 mol, que foi o que eu descobri aqui, ó, 17.500 mol vai corresponder a Y. Então, eu posso dizer que Y vai ser igual a 17.500 17.500 vezes 150 dividido por 1, que foi igual a 2,625 vezes 10 a 6 gramas, ou 2 vezes 6, 2,6 toneladas de C4H6O6. Pronto, esse cálculo aí é pela regra de 3. Uma forma mais simples de responder, como vocês sabem, é usando a fórmula, certo? Uma forma de responder é aplicando a fórmula da concentração em mol por litro. Então, a fórmula da concentração em mol por litro é concentração, que é esse M aqui, concentração, que é a massa, que é a concentração em mol por litro, vai ser igual à massa do soluto, que é M1, dividido pela massa da molécula do soluto vezes o volume dessa solução. Lembrando que o volume dessa solução aqui, ela deve ser sempre em litros, tudo bem? Então, eu sei que a concentração da solução é igual a 0,175 mol por litro, aí eu coloquei aqui, ó, 0,175 mol por litro, que vai ser igual à massa do soluto dividido pela massa da molécula e o volume da solução. A massa molecular da molécula é 150 gramas por mol, tá aqui, ó, 150 gramas por mol, multiplicado pelo volume, que é 100 mil litros de solução. Aí multiplica meios pelos extremos, certo? Multiplica meio pelos extremos, eu posso dizer que a massa do soluto vai ser igual a 175 multiplicado por 150 vezes 100 mil, que vai ser igual a 2.625.000 litros, que não é litros, tá certo? Vou errar aqui, é gramas, que corresponde a 2.625 quilos, que corresponde a 2,625 toneladas. Por que eu coloquei 3 resultados nessa resposta?
Porque eu estou procurando o item aqui, aquele item que bate. Então, o único item que tem gramas é 17.500 gramas. Então, ele não quer a resposta em gramas. Tem algum item em quilogramas? Tem 116,6 e 775 kg, mas na realidade é 2.625 quilos. E toneladas tem um item aqui, 2.625 toneladas, que tem o item E, 2,62 toneladas. Então, por isso que eu tive que considerar as três unidades, grama, quilograma e tonelada, para encontrar o item correto. Tudo bem? Então, o item correto é o item E. 23ª questão. Assinale a alternativa que indica o volume necessário de água para obter uma solução de 0,25 mol por litro de cloreto de sódio. Não sei se vocês percebem, mas isso aqui é uma questão incompleta. É um erro do próprio livro, porque ele dá apenas a concentração da solução, certo? Está faltando dados, porque, por exemplo, eu não posso fazer um cálculo só aplicando a concentração da solução. Eu preciso de mais algum dado para me preencher, para fazer uma regra de 3 ou para me usar na fórmula, tá certo? Então eu estive pesquisando e descobri que essa questão do livro está incompleta. A questão original é essa aqui, ó. Uma cozinheira bem informada sabe que a água contendo sal de cozinha dissolvido ferve a uma temperatura mais elevada que a água pura e que isso pode ser mais vantajoso em certas preparações. Essa cozinheira coloca 117 gramas de NaCl em uma panela grande. Assinale a alternativa que indica corretamente o volume necessário de água, olha aí, para a cozinheira preparar uma solução 0,25 mol por litro de cloreto de sódio, NaCl. Então veja bem que essa questão aqui é uma questão que está incompleta, sem dados, tá ok? Então, simples. Você pode trabalhar pela regra de 3, pode dizer que 1 mol de NaCl é igual a 58,5 gramas de NaCl. Imaginei de onde foi que você tirou esse 58,5 gramas, porque na realidade não tem no texto, né? 58,5 gramas. Mas na realidade, a primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu estou trabalhando concentração em mol por litro, concentração molar, ou concentração em quantidade de matéria, é que a primeira coisa que eu tenho que ter é a massa da molécula, certo? Então a massa da molécula do NaCl vai ser igual. Sabendo que o Na é 23 e o Cl é 35,5, se você somar 23 mais 35,5, você vai obter a massa da molécula, que é igual a quanto? 158,5. Então a massa da molécula do NaCl é 58,5 gramas por mol. Então eu posso começar uma regra de 3 dizendo que 1 mol corresponde a 58,5 gramas de NaCl. Então, em 117 gramas que a cozinheira utilizou, vai corresponder a x mol. Então, eu fiz esse cálculo e obtive aqui o número de mol, que é igual a 2 mol. Certo? Como ele quer a quantidade de volume necessária, eu posso agora utilizar a concentração. Então, pela concentração, eu posso dizer que 0,25 mol de NaCl vai corresponder a 1 litro de água. Então, em 1 litro, a concentração é 0,25 mol por 1 litro de água. Então, em 2 mol, eu vou obter quantos litros? Eu vou ter quanto litro de água? Então, eu faço a regra de 3, multiplicando o meio pelos extremos. Então, eu posso dizer que 2 vezes 1 dividido por 0,25 vai ser igual a 8 gramas. Tudo bem? Então, observe que essa questão aqui é uma questão incompleta, certo? E essa questão aqui é a questão completa. Tudo bem. Vamos lá, em frente. Uma solução aquosa de sulfato de alumínio foi preparada de modo que cada 100 ml de solução tivesse 68,4 gramas de sal dissolvido a 20 graus Celsius. Nessa temperatura, o grau de dissociação, aqui, o grau de dissociação do Al2SO4 aquoso é igual a 60%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu misturo Al2SO4 em água, só vai dissociar 60% do soluto. O que eu quero dizer? Que os outros 40% vai continuar intacto, sem acontecer absolutamente nada. O que é dissociar? Separar.
certo? De separação. Então, na hora que ele vai separar, só separa 60%. Os outros 40% vai continuar intacto ali presente dentro da água. Então, calcule a concentração em gramas, a concentração em quantidade de matéria do sal na solução. Então, primeira coisa, eu vou calcular o que ele está querendo. A quantidade de matéria, ele está querendo a concentração em mol por litro. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual é a massa molecular, certo? Do Al2SO4 e a massa molecular dele deu 342. Para quem não sabe, 2 vezes o Al, 3 vezes o S e 12 vezes o O, certo? Sabendo que o Al é 27, o S é 32 e o O é 16. Então eu posso dizer que 68,4 gramas de Al eu posso dissolver, certo? De modo que cada 100 ml de solução tivesse 68,4 gramas. Então, em 100 ml, eu posso dissolver 68,4 gramas. Mas, na realidade, ele não quer a concentração. Então, ele disse que em 1 litro você poderia dissolver quanto? Então, ele descobriu que em 1 litro ele pode dissolver 684 gramas. Então, 684 gramas é a massa que eu posso dissolver em 1 litro de solução. Então, na realidade, aqui eu tenho uma concentração em gramas por litro. Então, continuando o cálculo, ele agora disse que em 1 mol ele tem uma massa de 342 gramas de Al2SO4. Então, ele pega a concentração, certo? Ele faz o cálculo. 1 mol corresponde a 342 gramas de Al2SO4 e ele pega 684 gramas. Por que ele pegou? Então, ele diz assim, ora, se em 1 litro ele tem 684 gramas, esses 684 gramas vai corresponder a quantos mols, certo? Então ele descobriu que usando 684 gramas ele vai obter 2 mols, ele vai ter que utilizar 2 mols de Al2SO4 2 mols. Pela fórmula, gente, seria bem mais simples. A fórmula você tem aqui, ó. Concentração molar é 68,4 gramas, aqui, ó, dividido pela massa da molécula, que é 342, multiplicado pelo volume, que é 100. Mas lembrando que a gente não usa o 100, a gente usa 0,1. 0,1 o quê? Litros. Então eu posso dizer que a concentração molar, que é a concentração em quantidade de matéria, ou molaridade, vai corresponder a 68,4 gramas dividido por 342. Então eu posso dizer que a concentração aqui vai ser igual a 2 mol por litro. Essa mesma concentração aqui, certo? Só a forma de responder que é diferente. Vocês observam aí que existe uma mais fácil ainda, que é essa pela fórmula, certo? Isso aqui é bem mais simples de ser feito. E o item B. Qual é a concentração em quantidade de matéria? Só que agora ele quer a concentração em quantidade de matéria dos íons. Porque ele sabe que toda vez que eu dissolvo a Al2SO4 em água, vai haver uma dissociação. O que é uma dissociação? Uma separação. E essa separação ela consiste na formação de Al3+ e SO4 2-. É a dissociação do Al2SO4. Então a resolução seria basicamente assim. Considerando que o grau de dissociação do Al2SO4 na água é de apenas 60% ou é de 60%, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever a equação química e balancear. Então, Al2SO4, quando se mistura com água, vai se dissociar. Vai dissociar em quê? Em Al3+ e SO4 2-. Aqui, Al3+ e SO4 2-. A questão é que eu tenho que fazer o balanceamento. O balanceamento é simples. Então, quantos Al eu tenho aqui? 3, 2, quer dizer, então eu coloco 2 aqui, ó. Quantos SO4 eu tenho aqui? 3, então eu coloco o 3 aqui, certo? Do balanceamento. Então, pela equação química, seria Al2SO4, produzindo 2 Al3+, mais 3 SO4 2-. Como a concentração de Al2SO4 na solução foi de 2 mol por litro, eu posso dizer que a concentração aqui é de 2 mol por litro, a concentração aqui é de 4 mol por litro e a concentração aqui é de 6 mol por litro.
De onde foi que você tirou esses dados? Porque pelo balanceamento aqui não é 1. 1 vezes 2, 2. Aqui não é 2. 2 vezes 2, 4. Aqui não é 3. 3 vezes 2, 6. Então, esses valores aqui, 2, 4 e 6, são os valores porque eu multipliquei a concentração da solução, tá certo? Então, eu vou continuar o cálculo agora, fazendo uma regra de 3. Se a minha reação química foram produzidos 4 mols. Então, se fosse produzido 4 mols, seria 100% de dissociação. Mas a dissociação é de quanto? Apenas 60%. Então, 4 mols corresponde a 100%. Então, 60% vai corresponder a Z. Então, eu descobri aqui que o valor aqui vai ser de 2,4 mols, que é apenas 60% de 4, certo? Para o SO4 2-, se tivesse acontecido uma dissociação de 100%, teria produzido 6 mol por litro de SO4 3-. Mas a dissociação é de apenas quanto? 60%. Então eu posso dizer que 60% de 6 é quanto? 3,6. Tudo bem? Então aí são formas diferentes de fazer vários cálculos diferentes na química, certo? Que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for fazer uma prova de química, por exemplo, é que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter atenção, o que ele quer na realidade, certo? O que cada questão quer na realidade. Questão 25. O permanganato de potássio, utilizado como germicida no tratamento de queimaduras, é um sólido brilhante e usado habitualmente como reagente comum nos laboratórios. Considere a dissolução em meio ácido de 0,395 g desse sal em água suficiente para produzir 250 ml de solução. Qual seria a concentração em quantidade de matéria da solução resultante? Lembrando que quando eu me refiro à concentração em quantidade de matéria, eu estou me referindo à concentração em mol por litro. Eu também estou me referindo à molaridade. Então é simples. Regra de 3, se quiser calcular. Primeira coisa que eu tenho que observar é a fórmula do permanganato de potássio. Para quem não sabe, a fórmula do permanganato de potássio é KMnO4 e a sua massa molar é igual a 158 gramas por mol. 158 gramas por mol. Então, pela regra de 3, eu posso dizer que 1 mol de permanganato corresponde a 158 gramas. Então, em 0,395 gramas de permanganato, eu vou obter X. Então, eu obtive aqui 0,0025 mol de permanganato. Levando em consideração que eu quero produzir 1 litro, que é a concentração em mol por litro, eu posso dizer que 0,0025 mol eu vou trabalhar com 250 ml de solução, porque está aqui foi que ele deu, 250 ml de solução. Então 0,025 mol de permanganato está para 250 ml, assim como Y está para 1 litro. Esse 1 litro aqui é 1000 ml, certo? Que é a concentração que eu desejo. Então 1000, multiplico 1000 pelos extremos, 1000 vezes 0,025 dividido por 250 vai ser igual a 0,01 mol por litro, beleza? Item A é o item correto. Porém, eu posso responder pela fórmula, que é bem mais simples, tá certo? Então, concentração em molar, concentração em mol por litro, concentração em quantidade de matéria, vai ser a massa dissolvida, que é 0,395, dividido por 158, que é a massa da molécula, multiplicado pelo volume, que é 250 ml. Lembrando que quando você usar a fórmula, ela deve ser sempre litro, o volume. Então, eu posso dizer que concentração vai ser 0,395 dividido por 39,5. Concentração vai ser 0,01. Tudo bem? Em frente. O suco gástrico produzido pelo estômago durante o processo de digestão apresenta ácido clorídrico numa concentração igual a 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Sabendo-se que durante a digestão são produzidos cerca de 100 ml de suco gástrico,
Qual a massa expressa em gramas de ácido contido nesse volume? Vamos lá direto para a fórmula, para se tornar mais simples. Então eu posso dizer que a concentração de ácido no suco gástrico é de 1 vezes 10 elevado a menos 2, que é a mesma coisa que 0,01. Ele está querendo o que? A massa, está aqui, ó, está querendo a massa, sabendo que ele tem um volume de quantos ml? 100 ml, que é a mesma coisa que 0,1. Aí você pergunta, mas Dinei, e de onde surgiu esse 36,5? Esse 36,5, para quem não sabe, para quem ainda não se ligou, é a massa molecular. A massa molecular, para quem não sabe, eu estou trabalhando com uma substância química. Qual é o nome da substância química? É o ácido clorídrico, certo? E o ácido clorídrico ele tem forma HCl. Então o HCl, o H é 1 e o Cl 35,5. 1 mais 35,5 dá 36,5. Então eu posso dizer que a massa do soluto vai ser, multiplicar aqui meio pelos extremos, 0,01 vezes 36,5 vezes 0,1 é igual a 0,0365 gramas. Tudo bem? Então, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Qualquer dúvida me procura, qualquer dúvida mande uma mensagem para mim. Vocês têm meus contatos. E então fique com Deus. Valeu!